Boa noite, pessoal. É um prazer aí ter vocês assistindo mais essa live aqui do Campinas Tech. Campinas Tech é uma associação de Campinas, né, que trabalha com empreendedorismo. E dentro dessa associação a gente tem um grupo de educação empreendedora, onde a gente visa trazer conhecimento empreendedor para vocês através de cursos e palestras como essa que vai ter hoje. Né? A gente tem uma honra aqui de trazer a pesquisadora Vanessa Testoni, que ela é pesquisadora da Samsung, trabalha na área de vídeo já há bastante tempo, com um doutorado na área. Ela vai se apresentar melhor ali, e também um assunto que traz muito interesse para a gente, né, que é como os streams estão sendo feitos hoje com essa quantidade tão grande, né, de pessoas pedindo vídeo o tempo todo, né, sobrecarregando a rede o tempo todo com vídeos, né. Então, deixo a palavra aqui para a Vanessa. Muito obrigado, Vanessa. Olá a todos. Você quer colocar os slides, Caio? Joia. Então, boa tarde a todos, né? Hoje a nossa ideia aqui, como o Emerson mencionou, é falar um pouquinho sobre streaming, vídeo streaming. Eu não vou entrar em nenhum detalhe técnico, né? Preparei uma apresentação aqui para vocês, bem com casos de uso mesmo, como a tecnologia está sendo desenvolvida hoje, principalmente o que o Brasil tem feito na área. Tá? Então, eu não estou falando hoje aqui como Samsung, né? Não vou apresentar tecnologias da Samsung, até porque muitas são cobertas, né, devido a patentes e tudo mais, mas a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre, em geral, como é essa área, essa tecnologia. Eu tenho, então, 2 chapéus, né? Eu trabalho na Samsung, sou líder do time de pesquisa de Media Standards aqui em Campinas, na Samsung Research. E também tenho esse papel de líder da delegação brasileira da padronização internacional do que a gente chama aí, vocês devem conhecer como JPEG e MPEG. Então, a gente vai falar um pouquinho disso também, tá? Então, se vocês quiserem enviar perguntas, né, a gente vai mandar, pode enviar, eu vou responder no final, ok? Bom, então, só me apresentando assim, não vou passar por tudo isso, mas só para vocês entenderem um pouquinho quem eu sou, né? Eu tenho a graduação em Engenharia Elétrica e em Ciência da Computação, depois fiz meu mestrado e doutorado já nessa área de codificação de imagem e vídeo, depois fiz um pós-doc fora, trabalhei na Microsoft Research também, voltei para o Brasil em 2013 para integrar esse time da Samsung aqui de pesquisa, e aí a gente trabalhou em vários projetos, né? Teve prêmios ou algumas coisas, enfim, nesse período, entrei na Academia Brasileira de Ciências, e aí, recentemente, eu tive essa oportunidade de criar essa delegação brasileira aqui no Brasil e ser a primeira, então, Head, né, como a gente chama, Head of Delegation. Então, foi um trabalho longo, né, eu estou na Samsung já há 7 anos, e já faz uns 5 anos que a gente está batalhando para inserir o Brasil nesse contexto, e mais recentemente foi possível, tá? Então, é isso que eu acho que da minha biografia que importa aqui para a gente hoje, né? Então, bom, quando a gente fala de vídeo streaming, a gente tem uma série de tecnologias aqui que estão envolvidas, né? Eu vou detalhar, assim, cada uma delas, para quem não tem muito conhecimento na área, mas a gente já sabe que hoje é o number one, né? A primeira atividade já em utilização de smartphones, por exemplo, já é vídeo streaming, né? E, além disso, vídeo já é a forma de comunicação mais utilizada em todas as plataformas, né? Tem alguns números que eu trouxe aqui para vocês que são muito interessantes, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, a Cisco, todos os anos, ela divulga uma pesquisa, né, um relatório com a quantidade de dados que trafega pelas nossas redes, por exemplo, e aqui a gente tem números muito interessantes, né? Então, por exemplo, em 2016, são números muito grandes, eu vou tentar trazê-los aqui para a nossa realidade. A gente já tinha um tráfego, né, das redes que ultrapassava aí o que a gente chama de 1.2 zettabytes. O que é isso para um número que a gente conhece, né? É 1 bilhão de gigabytes por mês. Isso já era a quantidade de tráfego nas nossas redes em 2016, tá? Para 2021, há uma expectativa que esse número triplique, então chegue a 3.3 zettabytes, tá? Em 2016, 73% de todo esse conteúdo que a gente tinha na rede já era só vídeo. Então, pensando em tudo que passa na rede, e-mail, voz, 73% já era vídeo, tá? Exclusivamente vídeo. Para 2021, espera-se um crescimento ainda maior, então 82% de tudo que passar na rede vídeo.
Para ter uma dimensão disso, né, demoraria 5 milhões de anos para que a gente pudesse assistir a quantidade de vídeo que passa aí por mês, em 2021, se a gente quisesse assistir tudo que passa, né? Isso também significa que a cada segundo existe 1 milhão de minutos de vídeo subindo para a rede, né? Lá para 2021. Então, é muita coisa, esses números são muito grandes, né? Dá uma dimensão para a gente ainda do mercado que a gente está falando. Isso era antes da pandemia. Depois da pandemia, né, a pandemia veio aí somente para confirmar, né, o quanto a gente realmente depende de vídeo, né, atualmente. Então, vídeo virou tudo, né, vídeo virou não só para entretenimento, como a gente tinha, e aqui já vou introduzir um conceito aqui que muitos podem não conhecer. Quando a gente fala de vídeo streaming, a gente fala muitas vezes do que a gente chama de vídeo on demand. Então, é o que vocês veem, por exemplo, na Netflix. Você está na sua casa, enfim, no seu trabalho, onde você quiser, e você assiste um vídeo que está previamente lá gravado. Isso difere do outro tipo de serviço que a gente chama de live streaming, né? Então, como a gente está fazendo agora aqui uma live, e que também entra numa categoria, por exemplo, game streaming, vários outros tipos de transmissão. Então, quando a gente fala de VOD, Video On Demand, é o video streaming, quando a gente fala de outras categorias que são ao vivo, né? Então, é live streaming. Relacionamentos, né, a gente tem aí usado muito vídeo para conversar com a família, com os amigos e tudo mais. Security, né, quanto a gente está aí aumentando vídeo surveillance, câmeras espalhadas por todo lugar, né, vídeo sendo transmitido, pessoas olhando. Educação, né, as crianças, não só as crianças, né, mas quantos cursos a gente está fazendo aí online, cada vez mais. Saúde, né, teleconsulta, teleatendimento e trabalho. Então, muita gente em casa, trabalhando com plataformas tipo Zoom e tantas outras. Então, se vocês pensarem, são inúmeras áreas, praticamente todas, né? As áreas da nossa vida, hoje passam aí por vídeo, transmissão de vídeo, por rede, etc. Isso gera um mercado multibilionário e que agora, depois da pandemia, já foi ajustado, né? Com essa perspectiva aí de mais de 180 bilhões de dólares até, né? 2027, com uma expansão aí de mais de 20%, né? Considerando, então, de 2020 até 2027, uma taxa anual de crescimento composta aí de mais de 20%. Então, é um mercado realmente gigante, né? E realmente significativo que tende a se expandir. Então, eu trouxe aqui duas principais aplicações dessas que a gente conversou, que eu sei que todo mundo conhece, Netflix e Zoom, para a gente ter uma dimensão do quanto isso cresceu. A Netflix, por exemplo, só agora na pandemia ganhou mais de 26 milhões de usuários globalmente. Isso dá aí um total já para eles de 200 milhões de usuários no mundo. Desse total, olha como o Brasil é importante. Nós somos o terceiro maior mercado em termos de receita, somente depois do Reino Unido e dos Estados Unidos, e o segundo maior em número de assinantes. Só no Brasil existem atualmente 20 milhões de assinantes aí, somente da Netflix, tá? E depois, né, a gente também conta os demais serviços de streaming. Disney Plus está logo ali com 60 milhões. Outros serviços que a gente conhece, Amazon Prime, YouTube, né? Também todos registraram um aumento significativo de usuários. No Brasil, Globoplay, Facebook, Instagram, enfim, a gente tem uma quantidade muito significativa de aplicativos hoje, né, trabalhando com vídeo, com transmissão de vídeo. Então, alguns com streaming, outros com videoconferência, todas essas áreas que eu comentei anteriormente. O Zoom, que eu comentei também, foi uma outra empresa, né? Hoje está sendo considerada aí a maior empresa do ano em termos de crescimento. Ela mais que dobrou a sua receita do ano passado para esse. Adicionou aí 180 mil novos usuários. Olha como é impressionante o gráfico, né, de crescimento do Zoom nesse ano, no primeiro quarter aí desse ano, né? Então, como eles cresceram, um crescimento aí de 300% no número de novos usuários e também um aumento muito significativo no número de usuários que não pagam, né? Mais de 100 mil aí, né? Crianças, escolas, todo mundo usando o Zoom para trabalho e isso tudo. Esse gráfico também é muito interessante, né? O crescimento aqui do valor da empresa, né? Aqui representado no valor da sua ação. Então, o Zoom teve um problema no meio do ano, né? Para quem acompanhou, de segurança, vazamento de segurança, trabalhou nisso, teve uma queda no valor, mas se recuperou. E aqui a gente tem, ó, como o valor da empresa, a ação subiu até recentemente, aí, o último valor de junho, tá? O Zoom, ele tem aqui uma estatística que eu acho bem interessante também, né? 300 milhões de reuniões, de participantes de reuniões por dia, tá?
enquanto que lá em dezembro de 2019 eles tinham em média 10 milhões de participantes em reuniões do Zoom. Então isso demonstra aí em números práticos o crescimento de vídeo streaming, e aqui a gente tem essas duas categorias, vídeo streaming e teleconferência, né, como a gente chama, representados pelo Netflix e pelo Zoom. Sempre tendo em mente que a gente tem muitos outros serviços, né? Então, alguém pode falar, tá, mas isso é na pandemia, depois da pandemia volta ao normal. Não, né? Porque mesmo antes da pandemia, a gente já tinha perspectiva de crescimento muito grande dessas tecnologias, muito por causa dos novos serviços imersivos. Então, quando a gente fala de a realidade aumentada, virtual, realidade mista, AR, VR, MR, a gente tem, né, nessas tecnologias um crescimento muito grande do tipo de dado que precisa ser armazenado e transmitido. Então, já era esperado um crescimento muito grande dessas tecnologias, mesmo antes da pandemia. E agora a gente tem ainda mais, né? Realidade aumentada eu já comentei, né? Mas inteligência artificial para melhorar a qualidade do vídeo, serviços baseados na nuvem, blockchain entrando aí como uma grande concorrente para mudar aí muito dos paradigmas da codificação de vídeo, e principalmente aqui o 5G, né? Então, um dos pilares do 5G desde o início foi e continua sendo essa área de transmissão, compartilhamento de vídeo pelas nossas redes. As empresas cada vez mais estão focando também em dispositivos de baixo custo, né, em especial aqui celulares, porque espera-se que o principal device onde o pessoal vai consumir vídeo na era do 5G vai ser o smartphone, vai ser o mobile. E aqui a gente, então, já introduz o assunto principal da nossa conversa hoje, né? Quando a gente fala de video coding, video compression, codec, isso é tudo a mesma coisa, né? Algumas pessoas que não são da área, o porquê codificação e compressão. O objetivo é, obviamente, comprimir o arquivo, mas quando a gente comprime o arquivo, a gente acaba codificando esse vídeo, né? Então, a gente traduz esse vídeo para uma sequência de bits, que precisa ser decodificada após o seu envio. Então, um codec nada mais é do que a junção do coder-decoder. Tá? Então, coder na fonte, decoder no seu destino. Então, todos esses termos se referem à mesma coisa, codificação, compressão, codecs. E eles são uma tecnologia fundamental aí para fazer tudo isso funcionar, né? Especialmente para os smartphones, quando a gente tem codecs melhores, a gente reduz muito também o consumo da bateria, que é um problema aí principal, né? Para quem utiliza heavy user aí do smartphone, mantendo aí uma qualidade aceitável, né? Bom, então essa daqui é uma big picture, né, do que a gente está falando aqui. A gente tem aqui do lado da fonte, quem está produzindo esse conteúdo, cada vez mais tipos diferentes de vídeo. Então, a gente ainda tem muito HD, mas a gente já tem 4K, já tem 8K, já vai ter vídeo de holografia, já tem vídeo multiview, 360, cada vez mais tipos diferentes de vídeo. Então, do lado da fonte, né, então, vamos pensar aqui, do lado da Netflix, ela tem tudo isso aqui para enviar para a gente. Ela comprime, envia, e a gente recebe aqui do lado direito, aonde? Em todo tipo de device que a gente pode imaginar, né? Na TV, em óculos de realidade virtual, muito, né, já rapidamente em smartwatch, no seu celular, no tablet, enfim, qualquer dispositivo que você consiga renderizar, né, que é o termo técnico que a gente usa para assistir um vídeo. Então, nesse cenário aqui, a gente tem duas coisas bem importantes, né? A banda, obviamente, né, é fundamental, e quanto mais banda, melhor, mas a gente tem essa tecnologia de compressão. Então, a compressão é que serve não só para diminuir o tamanho do arquivo, mas também para garantir o que a gente chama de interoperabilidade. Então, quando a Netflix armazena um vídeo e transmite, você tem que conseguir assistir esse vídeo, não interessa, né? Se é um celular da Samsung, da Huawei, da Apple, da LG, não interessa. Todos os celulares têm que entender o que está dentro daquele arquivo, né? E tem que saber decodificar aquele arquivo. Então, para isso que servem os codecs, para isso que servem os padrões, para garantir essa interoperabilidade entre qualquer device, qualquer plataforma, etc., né? E por isso também que eles têm que ser internacionais. Existe uma forma muito específica de se fazer, né, atingir um codec, a gente vai falar sobre isso hoje. O que isso gera, né? Um mercado, né? A gente falou ali um pouquinho, né, do mercado multibilionário, né? E esse mercado se baseando muito aí nesse conceito, nessa codificação, nessa tecnologia de compressão. Até 2018, o Brasil estava totalmente fora disso. A gente é consumidor, né, enorme, né? A gente acabou de ver aí números da Netflix, por exemplo, sem contar números de outras plataformas.
e a gente nunca participou do desenvolvimento técnico desses padrões. A partir de 2018, então, a gente criou, né, essa comissão, que eu vou explicar também mais em detalhes, e desde então a gente também participa do desenvolvimento técnico com tecnologia brasileira desses padrões aí. Então, novamente, quando a gente fala MPEG, JPEG, são esses padrões que a gente está fazendo aí para o futuro, tá? Vou falar, então, também hoje sobre a participação brasileira, o que a gente está fazendo, como é possível participar, ok? Antes da gente começar, então, eu sei que para muita gente, codec, codificação, talvez até para a maioria aqui, é um assunto muito novo. Então, eu dei uma entrevista em 2015 para o Olhar Digital, eu achei que eles fizeram uma ilustração bem legal do para que funciona um codec, uma compressão, e eu vou mostrar essa reportagem agora para vocês, 10 minutos. Eu acredito que vai ser bem interessante para vocês terem uma ideia geral aí, para quem não está familiarizado com a área. Então, vamos assistir o vídeo do Olhar Digital. Um dos principais motivos para termos velocidades cada vez maiores de conexão com a internet é a necessidade de trafegarmos arquivos pesados. E boa parte desses arquivos grandões tem a ver com vídeo. Justamente por isso, a evolução dos codecs, que são os programas que compactam os vídeos, é decisiva para que consigamos, por exemplo, ter vídeos em alta ou até em ultra definição, chegando até as nossas casas. Entenda melhor como tudo isso funciona. Todo mundo já está cansado de saber. Velocidade de conexão com a internet só tem uma regra: quanto mais rápida, melhor. Mas além do carregamento das páginas dos sites, do tempo de resposta dos games e do download e upload de arquivos, o principal motivo para precisarmos de conexões mais e mais velozes, assistir a vídeos, seja do jeito que for, está se tornando uma das principais atividades online. E quando o assunto são sons e imagens em altíssima definição, haja banda. O principal desafio dos vídeos digitais é a redução do tamanho dos arquivos, com o menor comprometimento possível da qualidade. E, de novo, haja tecnologia para conseguir isso. Para começar a entender o tamanho do problema, é bom esclarecer. Todos os vídeos que chegam até nós via web são compactados. Não são arquivos crus ou RAW em inglês. É aí que entra a tecnologia dos codecs, programas usados para fazer essa compressão. A palavra codec, aliás, vem da junção das duas outras, coder, ou codificador, e decoder, decodificador. É fazer a mágica de tirar o máximo de informação daquele vídeo ou daquela imagem sem que os nossos olhos percebam. O objetivo final é você gerar um vídeo que seja tão próximo quanto possível do vídeo que você tinha originalmente, ou uma imagem, sem que os seus olhos percebam que, na verdade, o vídeo passou por toda essa transformação e toda essa perda. A codificação ou compressão de um vídeo é sempre feita em etapas. A primeira etapa que a gente tem no codec é sempre com o objetivo de explorar o sistema visual humano. Então, como a gente percebe os detalhes na imagem, o que a gente não percebe principalmente, tudo isso a gente retira da imagem. Há várias transformações, então uma imagem que é RGB no começo, vira YV, várias transformações com o objetivo de explorar o funcionamento do nosso sistema visual humano. A etapa seguinte aplica várias técnicas matemáticas de análise de imagem para identificar o que pode ser extraído daquele vídeo, preservando a qualidade. Essas técnicas, elas visam explorar o que a gente chama de correlação. Então, tanto dentro de uma imagem, objetos muito similares, espaços muito similares, pedaços da imagem similares não só do ponto de vista visual, mas também do que aquilo representa em termos de bits e bytes. E também a correlação entre os vários frames. Então, se você pensar num vídeo que tem muito movimento, você vai ter frames não tão próximos, não tão correlacionados, frames que estão num vídeo com menos movimento, eles vão ser muito mais correlacionados. Então, tudo isso é explorado no meio das técnicas do codificador. A última etapa é a hora de enviar aquele vídeo codificado com o menor número de zeros e uns possível. Com a tecnologia mais atual de compressão, é possível transformar até vídeos em 4K em arquivos bem menores. Sim, porque vídeos em 4K geram arquivos gigantes.
A história dos codecs praticamente teve início em 1996, quando duas instituições se uniram para criar um codec que foi batizado como MPEG-2, na época amplamente adotado em aparelhos de TV e em praticamente todos os players de DVD. Em 2003, essas entidades voltaram a se juntar para criar o hoje popular H264. Esse é o codec usado pela maioria dos vídeos online hoje em dia. Muito utilizado Blu-ray, formato de TV digital, internet, tudo que a gente conhece. Então, a maior parte do vídeo que a gente tem hoje trafegando pela rede é codificado em H264, é o formato dominante até hoje. 10 anos mais tarde, em 2013, surgiu o sucessor do H264, o HEVC, High Efficiency Video Codec. Esta nova tecnologia de compressão foi criada principalmente para atender o crescimento dos vídeos 4K na internet. Hoje, praticamente todas as TVs mais novas e smartphones já entendem vídeos compactados com o HEVC. O ganho, né, que a gente tem do HEVC com relação ao H264 é de aproximadamente 50%. Então, se você pensar no vídeo 4K, como a gente comentou, que já tem uma quantidade muito grande de bytes, se você pensar na transmissão desse vídeo nas nossas redes, na banda, provavelmente, não que fosse impossível, mas seria muito difícil para a maioria da população que não tem acesso a uma rede super rápida. Então, com certeza, o 4K foi mais popularizado e está sendo por conta do HEVC. Mas a história não é tão simples. Não há apenas um codec sendo usado por todo mundo ao mesmo tempo. O Google, por exemplo, sempre tentou trabalhar com o seu próprio, principalmente para fugir do pagamento de royalties. 10 anos atrás, o Google lançou o VP8 e recentemente anunciou o VP9 como concorrente do HEVC. Mas o HEVC é 50% superior ao VP9. Só que por causa das patentes, o HEVC também é muito mais caro, ou seja, uma parte do preço da sua TV nova ou do seu smartphone bacanão é de royalties pagos aos detentores da tecnologia. O VP9 já também é suportado por muitas Smart TVs, mas você nunca vai saber, a menos, não vai saber mesmo, como é no servidor internamente, se o vídeo está armazenado em H264, em HEVC ou em VP9, você não vai saber. Evidentemente, a evolução dos codecs vai continuar. O futuro do vídeo é feito de arquivos ainda maiores. Portanto, vamos precisar de codecs mais eficientes para a próxima onda que vem por aí. Se você pensou em 8K, se enganou. O futuro do vídeo repousa numa palavra: holografia. Com certeza, a holografia é um novo 3D, é uma tendência irreversível. A gente já vê várias empresas, inclusive, lançando os dispositivos holográficos, que até nem são holográficos de fato, muitos deles ainda trazem realidade virtual e realidade aumentada, mas já chamam de holografia. Os vídeos holográficos vão representar uma explosão no tamanho dos arquivos, mas a holografia é assunto para uma outra discussão. Voltando aos codecs, eles são assunto fascinante. O YouTube, por exemplo, tem inúmeros PhDs dedicados a apenas estudar esses programas. Se você também curtiu o assunto, tem aí uma boa surpresa. Publicamos a entrevista com a Vanessa na íntegra. Ela é uma das maiores especialistas mundiais no assunto e dedicou os últimos 15 anos de estudos exclusivamente ao vídeo digital. Tem um monte de informação muito legal. Não perca esse bate-papo na íntegra e fique por dentro do que há de mais moderno em termos de vídeo digital, ok? Confira. Um dos principais... Legal, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu acho que ele é um vídeo, o Olhar Digital fez um trabalho bem legal ali para esclarecer, enfim, poder ilustrar essas etapas da codificação de uma forma geral, né? Sem ser técnica. Então, né, como o próprio vídeo sugere, né, se vocês quiserem depois assistir a entrevista toda, é uma entrevista de 2015, então agora a gente vai falar, claro que esses princípios básicos não mudaram, por isso que eu ainda acho interessante assistir o vídeo, mas a gente vai falar do que mudou também de lá para cá, né,
Naquela época o Brasil ainda não participava, né? Eu ainda não tinha conseguido fazer a delegação. Então, bom, vocês viram lá no vídeo, né? Eu estava falando, novos codecs a gente tem aqui, né, desde 1996. Agora a gente já tem até um novo codec, tá? Que saiu esse ano, que é o VVC. Então, o VVC está aqui no finalzinho, ó, dessa nossa linha do tempo. E aí a gente consegue ver ele saindo a partir desse ano aqui, ó, o Versatile Video Coding, né? E o HEVC, que foi o último que entrou na reportagem, ainda está aqui. Bom, só para a gente começar a entrar um pouquinho aqui na nomenclatura dos padrões, tá? Quando a gente fala de um padrão de codificação, geralmente a gente fala só da parte de vídeo. Então, a gente conhece o MP4, o H264, né? O HEVC, mas eles sempre fazem parte de, na verdade, um framework maior, que também trata a parte de áudio e a parte de transporte. Então, por exemplo, o HEVC, na verdade, é um padrão que se chama MPEG-H, né? Então, tem o MMT, tem o 3D Audio. Então, os padrões, quando a gente pensa mesmo na nomenclatura, eles sempre são compostos de várias partes, tá? Não é só uma parte. Por que eu estou falando isso? Porque eu incluí aqui um slide que eu sei que muita gente tem dúvida quando a gente fala de MP3, MP4, Matroska, muita gente, MKV, tenho certeza que todo mundo aqui já baixou o vídeo e não conseguiu abrir e não entendeu por quê, né? Então, cada uma dessas letrinhas, na verdade, ela significa alguma coisa diferente e é importante que a gente entenda. Então, por exemplo, MP3, todo mundo conhece MP3. MP3, na verdade, ele é o padrão MPEG 2, parte 3. Então, como vocês viram lá, né, o MPEG 2 no vídeo, ele era um padrão de vídeo que também tinha a parte de áudio, que era a parte 3. Então, ele virou o MP3, mas ele faz parte do MPEG 2, né? É um formato, então, que todo mundo conhece aí na parte de áudio. O MP4, por sua vez, não é o sucessor do MP3. O MP4, ele é o MPEG 4, parte 14, tá? Mas ele não é um padrão de áudio, né? Ele não é um formato de broadcast de áudio. Ele é um container que contém informação para armazenar vídeo e áudio, além de outras coisas, né? Então, legenda, imagens e tudo mais. Então, o MP3 é diferente do MP4. MP3, MPEG 2, parte 3, MP4, MPEG 4, parte 14. O 3GP é um formato aí super comum no celular, né? Esse também é bem interessante da gente olhar. Ele é baseado no formato da ISO, mas ele vem do 3GPP. Então, o que é o 3GPP? É, né, a entidade, vamos dizer assim, que começou lá em 1998 e que foi responsável inicialmente pelo desenvolvimento do 3G, depois pelo 4G, agora do 5G. Então, eles também fizeram uma adaptação, né, aqui nessa figura embaixo a gente consegue ver o que era o MP4 e o que o 3GPP virou. Então, o padrão como um todo, ele é muito grande, né, engloba, às vezes, vários profiles, enfim, possibilidades, né, de adoção de cada uma das partes do codec. E o 3GPP pegou uma parte e gerou aí, então, o 3GP, um padrão bem comum aí em celular. O Matroska, o MKV que eu falei, né? O Matroska não é nem um padrão de codificação, ele é um container que pode ter praticamente dele qualquer coisa, né? Qualquer tipo de codec. Ele é realmente um container no formato aberto. O último que eu incluí aqui, muito famoso também, é o que a gente chama aí de MTS, ou TS, ou MPEG-TS, né? É ainda o padrão mais comum hoje de transporte de informação. Ele é, então, o MPEG 2, parte 1. Então, veja que interessante, né? MPEG 2, parte 1 é uma coisa, o transporte, MPEG 2, parte 2 é o vídeo, MPEG 2, parte 3 é o áudio, tá? E ele serve, então, realmente para depois transportar esse arquivo em pacotes pela rede, tem toda a parte de cabeçalho, toda a parte de sincronização, tá? Então, eu quis trazer um pouquinho aí, né, dessa área fora do que a gente vai falar aqui hoje e também olhando para o passado, para vocês entenderem um pouco as diferenças, né? E aí, como é que isso tudo funciona, né? Quando a gente fala de JPEG, muita gente acha que é só o padrão, mas JPEG, na verdade, é o nome do grupo, tá? JPEG significa Joint Photographic Experts Group. É um grupo de experts, de pessoas que trabalham nessa área, né? Que pertencem tanto à ISO quanto à ITU-T, tá? E o MPEG também é um grupo que se chama Motion Picture Experts Group. O MPEG já existe há 30 anos, tá? Fazendo padrões, muitos desses que eu falei agora, vários outros, Dash e tudo mais.
E como que essa organização acontece? Todo mundo aqui certamente já ouviu falar da ISO, um grande órgão aí de padronização, né, ISO 9000, muito famoso, e a IEC, que é um órgão de padronização mais, digamos, voltado a comunicações. Essas duas organizações se juntaram, formaram um comitê que se chama de JTC1, Joint Technology Committee 1, e aqui dentro existem vários subcomitês, vários SCs, então tem muitas áreas de padronização. A que a gente está tratando aqui se chama SC29, o subcomitê 29. E dentro dele, então, a gente tem esses dois grupos que eu comentei. O WG1, que é o Working Group 1, que é o JPEG, e o WG11, que é o MPEG, tá? Então, é assim que isso funciona dentro dessa grande organização. A gente também tem um pezinho aqui do outro lado. Quem é da área de telecomunicações já ouviu falar da ITU, né, da ITUT, que faz muitos padrões de telecomunicações. Eles também têm o subgrupo 16, que participa aqui, então, joint, né, junto no JPEG e em alguns codecs do MPEG, tá? Então, é por isso que muitas vezes os codecs têm dois nomes. Então, a gente tem lá o HEVC e o H264, H265, né? Então, são duas organizações que se unem, ISO e IEC, aqui contando como uma, e a ITUT para fazer padrões em conjunto. Como que esses padrões saem, né? Então, desde lá, 1988, esses experts se reúnem 4 vezes ao ano, são reuniões fixas, tá? Onde todos estão presencialmente, agora com a pandemia não, né, mas sempre foi assim. E os países são representados por delegações, que são delimitadas por regras da ISO. Quem representa a ISO aqui no Brasil é a BNT. Então, eu não posso, qualquer pessoa pode ir lá chegar nessas reuniões e representar o Brasil ou dar a sua opinião. Você participa dessa reunião como representante do seu país. E cada país tem um voto, né? Então, no caso, eu hoje sou a pessoa responsável pelo voto do Brasil nessa padronização. Então, temos essa figura de head da delegação do país. Essa é a forma de padronização adotada pela ISO. A ITUT, por sua vez, tem a mesma política, né? Mas a ITUT é representada no Brasil pela Anatel, né? Na ITUT, a gente tem representação por empresas, né? Então, não existe tanto essa figura de países, existe também, mas mais por empresas. Então, é uma forma de se organizar, digamos, muito séria, que foi estabelecida, né, para tentar que, como o padrão é internacional, a preocupação é que você esteja ali representando os interesses do país, né? E, claro, das empresas, universidades, pesquisadores, pessoas, enfim, da população daquele país em si. A gente teve uma modificação um pouco aqui nessa estrutura esse ano, né? Então, desde junho, agora em 2020, o MPEG, na verdade, ele foi desmembrado, né? Ele era uma organização muito grande, então ele foi desmembrado em várias subgrupos, digamos assim, né? Então, cada um dos subgrupos agora é um grupo separado ali dentro, então a gente não tem mais só aquele WG11, a gente tem WG1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e o 1 continua sendo JPEG. Então, a gente tem o grupo de vídeo, o grupo de áudio, o grupo de codificação de genoma humano, o grupo de sistemas, coordenação técnica, enfim, vários padrões. Então, essa modificação aconteceu agora, né, para quem, enfim, quiser mais detalhes disso, né, ou quem, às vezes, viu notícias de que o MPEG morreu, não existe mais MPEG, não é verdade, né, ocorreu, na verdade, essa reestruturação aí. E onde que o Brasil entra aqui, então, né? Esse mapa aqui é um mapa que mostra, né, em azul, todos os países que participam disso. Então, os países que podem ir até essas reuniões e dar o seu voto e colocar as suas tecnologias. Até 2018, né, todo mundo praticamente daqui da linha do Equador para baixo não participava. A Argentina, ela é o membro que eles chamam observador, ou seja, você não tem poder de voto nem de colocar sua tecnologia, mas você pode olhar, né, observar o que está acontecendo. Então, a gente conseguiu aí, junto à BNT, em 2018, começar, né, a delegação brasileira. Eu tive um apoio muito grande das universidades. A gente tem, só para vocês saberem, muitos professores, alunos que se formaram com experiência nessa parte de codificação de imagem e de vídeo, que fizeram seus mestrados, seus doutorados. É uma área que geralmente não se aprende na graduação, né, da engenharia elétrica e da ciência da computação. Da engenharia da computação seriam as 3 áreas aí básicas, digamos, da graduação, onde você teria que ter um background para depois estudar essa área. Ela entraria aí dentro da parte de telecomunicações, processamento de sinais, processamento de imagens, teoria de informação. Então, são áreas que você geralmente estuda na pós, no mestrado e no doutorado. Alguns cursos tem na graduação, né, mas cursos que são mais voltados para telecomunicações, talvez.
E aí a gente conseguiu, então, depois de quase aí 2 anos de trabalho com a BNT, convencê-los de que o Brasil, enfim, tinha capacidade de poder atuar na área e interesse, né, devido a esse grande mercado que nós formamos aqui, com a adoção cada vez maior de streaming e todas essas tecnologias, né, basta ver aí os números que eu apresentei da Netflix. E aí a gente conseguiu já fazer as nossas primeiras contribuições mundiais em 2018. A primeira, então, foi feita para o JPEG, num padrão que chama JPEG Plena, eu vou mostrar para vocês. A gente trabalha muito na Samsung em colaboração com universidades, né? Então, esse projeto a gente fez em colaboração com pesquisadores, professores, alunos da UFRJ, do IME e da UFF. E também fizemos a primeira contribuição para o MPEG, da América Latina, né? Em 2018. Essa foi feita em colaboração com a Samsung e a Unicamp. Desde então, a gente tem trabalhado em várias outras tecnologias, né? A gente trabalhou muito com a UNB também, de Brasília, em alguns projetos mais recentes. Como que nós somos chamados, então, internamente? Aqui na BNT, a gente integra o que eles chamaram de CE 0021-00029. Então, nós somos a Comissão de Estudo de Codificação de Áudio, Imagem, Multimídia e Hipermídia. Eu estou coordenando, então, né, esse grupo. A gente tem feito 4 reuniões também ao ano, realmente intercaladas com as reuniões oficiais do JPEG e MPEG, e a gente tem feito compartilhamento do que acontece lá. Todos os brasileiros que trabalham nessa área são bem-vindos, né? Essa participação no Brasil, ela pode ser feita com qualquer pessoa, o aluno, enfim, que esteja pesquisando na área, né? Depois a gente tem um nível a mais de participação, que é essa internacional. Então, para os professores que estão pesquisando, fazendo, enfim, publicação científica, código, produtos, empresas utilizando as tecnologias. E, por fim, a gente tem esse nível de participação dos experts, a gente chama de experts, né, assim que existe essa denominação pela ISO, mas são as pessoas que estão realmente produzindo tecnologia e que vão até a reunião apresentar, né? Existe uma grande competição nessas reuniões entre as várias empresas e universidades que apresentam suas tecnologias para, né, se decidir qual delas é a melhor e que vai ser adotada depois num padrão internacional. Essa forma de avaliação, ela é muito objetiva, existem regras muito claras, todos têm que trabalhar em cima do mesmo dataset, mesmas imagens, mesmos vídeos, as mesmas métricas, né? Então, eu vou entrar um pouquinho nisso aqui agora também, não em detalhes, mas é um processo que atrai a atenção de muitas empresas, principalmente por causa do grande interesse econômico aí que a gente já discutiu, né? Enfim, essa é a forma como a gente está atuando aqui agora no Brasil, então também estamos azuizinhos aqui desde 2018, né? Com muito orgulho. Então, como que é esse business, né? Como que você ganha dinheiro aí fazendo um codec? Eu achei bem interessante trazer isso, porque também quem não é da área não tem noção. Codificação de vídeo, principalmente quando a gente fala de padrão de codificação internacional, é uma área muito focada em patentes, tá? Então, quando a gente fala de royalties, de exploração de propriedade intelectual, a gente está explorando 100% o que a gente está falando aqui em codecs. Então, vamos entrar aqui no H264, que a gente mencionou, eu mencionei no vídeo, né? O codec mais utilizado na rede ainda tá? Ainda hoje, se você quiser subir um vídeo no YouTube, o YouTube vai recomendar que você codifique o vídeo em H264, suba o vídeo em formato MP4, né? Então, vejam, né? É um codec que saiu lá atrás, né? Em 2013 a gente já teve HEVC, em 2020 agora a gente tem um novo, mas ele ainda é o mais utilizado. E, então, só esse codec, ele tem aproximadamente, né? A gente tem números variantes, mais ou menos 1.135 patentes, de várias empresas, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, 26 empresas, praticamente todas que vocês conhecem aí, né, da área: Philips, Sony, Ericsson, Toshiba, Apple, Cisco, Dolby, HP, Hitachi, LG, Microsoft, Panasonic, Samsung, Sharp, Fujitsu, ZTE. Então, as grandes empresas aí da área, todas têm patentes, todas participaram do processo de padronização aí do H264. E como que é comercializado? Existe uma entidade, então, existe essa participação na reunião, existe toda essa discussão técnica. Depois que o padrão está pronto, entra um outro pool de, geralmente, advogados das empresas, que vão decidir como, então, que essas patentes vão ser comercializadas, como esse codec vai ser vendido, né? Então, vejam a complexidade disso, né? Você tem 26 empresas, você está aqui só na H264, né? Então, isso a gente está falando mais de 10 anos atrás, né? Muitas empresas com interesses econômicos diferentes, com uma quantidade de patentes diferentes no padrão, que precisam se entender para fazer um modelo único de comercialização daquela tecnologia que é única. Então, se eu quero gravar o meu vídeo, eu sou, digamos assim, a Disney. Eu quero fazer o meu vídeo
e quero disponibilizá-lo num formato determinado aqui, digamos que eu quero compactá-lo em H264. Eu tenho que pagar para utilizar essa tecnologia. Para quem que eu tenho que pagar? Para essas 26 empresas? Não, para um consórcio, que na época do H264 foi esse aqui, o MPEG LA, né, que eles chamavam, e eu sei quanto que eu tenho que pagar. Então, existe uma forma de comercialização que é bem complexa, que depende, assim, por exemplo, né, só para vocês saberem também, cada smartphone que é vendido, existe um chip de decodificação do vídeo, para que a gente possa assistir o vídeo, digamos assim, né, decodificado em hardware mais rapidamente. Cada smartphone paga um pouquinho. Cada produtor de conteúdo paga um pouquinho. Então, cada device que vocês estão assistindo o vídeo, provavelmente tem um valor aí embutido, que vai ser dividido, vai ser pago para essa organização, para esse pool, que a gente chama, e vai ser dividido entre essas várias empresas que detêm as patentes do pool. Tá? Então, é assim que eles conseguiram se organizar, né? O primeiro codec aí, super bem sucedido, foi o H264, até hoje, então, praticamente é o que tem aí dentro do MP4. Por exemplo, o codec adotado no padrão brasileiro de TV digital, em vários outros padrões, né? A TSC, que é europeu, americano, japonês, enfim, foi muito adotado aí, desde a sua, digamos assim, desde que ele esteve pronto, desde que o padrão foi feito, foi pronto. Aqui só trazendo alguns números, né, de como o H264 ainda é importante, né, essa foi uma pesquisa feita esse ano agora, né, em outubro, pela Bitmoving, e eles colocam aqui ainda, né, o HEVC, aqui, H264, com 91% ainda de participação. Aqui, esse número em vermelho é o que as empresas estão planejando para os próximos 12 meses. Então, 16% ainda de adoção, depois a gente tem já o novo HEVC, já com 43%, mas com uma adoção maior. MPEG 2 ainda existente, mas caindo, o VP9, que eu comentei lá no vídeo, a gente vai falar aqui, crescendo, e o AV1 crescendo bastante também, a gente vai falar dele. Então, existe aí um problema, quando a gente fala do HEVC, que é esse problema justamente das patentes. Como eu comentei, no H264, essas empresas todas conseguiram, sim, entender e definir um padrão de comercialização. Isso já não aconteceu com o HEVC em 2013. Então, até hoje existe um problema de comercialização, né? Então, vocês que estão mais acompanhando a área podem ver, muito se fala de guerra de codecs, fala-se da dificuldade de adoção do HEVC, não por conta da tecnologia em si, mas por causa da forma de comercialização, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês do que o pessoal está falando. Mas por que é importante falar disso? Quando a gente fala de codecs teoricamente free, né, como é o caso do AV1 e do VP9, a gente entende que, na verdade, o problema aí não é ser um codec free ou ser um codec com patente. Na verdade, o problema é a unificação, a definição de uma forma, né, de comercialização dessa tecnologia, ou do que a gente chama de patent pool. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, do quanto que a gente está falando aqui de dinheiro antes de mostrar esses patent pools. Em 2014, se fez esse estudo. Então, para um celular, digamos que um celular custa, hipoteticamente, $120, tá? Desses $400, desculpa. Desses $400, 120 se referem exclusivamente a pagamento de royalties por tecnologias que estão embutidas no celular. Isso é mais do que o preço dos próprios componentes do celular. Então, não é só o codec, né? Não são só os codecs que têm patentes. O mais caro, ou a tecnologia mais cara, digamos, que a gente tem no celular é a tecnologia da banda, né? Baseband, que a gente chama, então é o 4G, é o 3G. Segundo lugar, o Wi-Fi. E em terceiro já vem o codec. Então, o codec seria, né, lá em 2014, já a tecnologia mais cara aí, embutida no preço que a gente paga no celular. Depois vem o sistema operacional, depois áudio e assim por diante. Então, é o que todo mundo já sabe, né, cada vez mais o preço do que a gente compra de uma tecnologia, de um device, de qualquer, enfim, aparelho tecnológico, ele está muito mais ligado à propriedade intelectual, ao que está embutido lá de tecnologia, do que ao custo dos componentes em si, né? Então, essa ilustração aqui de valores, ela traz essa visão muito clara. E é por isso que as empresas, né, investem tanto e participam tanto do desenvolvimento de novos codecs. Um outro motivo que leva as empresas a participarem do desenvolvimento de codecs e a buscarem patentes é o que a gente chama de cross-licensing. Então, quando uma empresa vende um celular,
nem sempre esse valor aqui de royalties é pago diretamente para ela. Muitas vezes as empresas fazem o que a gente chama de acordos de troca de licenças e patentes. Então, a Samsung, por exemplo, tem a patente no 5G, no codec, a Huawei tem essa, a Apple tem essa. Então, para evitar que todas paguem por royalties, as empresas trocam as licenças. Então, esse é um segundo motivo pela qual é muito importante que as empresas patenteiem a sua tecnologia. O terceiro motivo é para evitar justamente que uma outra empresa patenteie, eventualmente, uma tecnologia que é sua, mas que você não patenteou. Então, patentes são importantes, proteção de propriedade intelectual, por esses 3 grandes motivos, né? Não é só para royalties, é para você, né, ter esses acordos de cross-licensing e também para você evitar, enfim, roubo de tecnologia, exploração de tecnologia por outras empresas que nem participaram muitas vezes do desenvolvimento. Então, olha só, a gente falou da H264, 1.135 patentes, né? Para quem é da área, esse daqui é o diagrama de bloco simplificado do HEVC, tá? A gente tem essas várias caixinhas. Então, quando a gente fala que as empresas estão trabalhando nessas tecnologias, por exemplo, a gente tem aqui a parte da transformada e da quantização. Só aqui a gente tem uma quantidade enorme de empresas e patentes e, enfim, tecnologias sendo embutidas. A gente tem essa parte de predição, intra, inter, eu falei um pouquinho disso no vídeo, né, explorar correlação. Cada uma dessas áreas aqui tem muita gente trabalhando. Mas, olhando esses bloquinhos aqui, tentem imaginar quantas patentes vocês acham que cabe aqui, né? No codificador e no decodificador. Então, tudo que eu faço na parte do codificador, eu tenho que desfazer na parte do decodificador. Tudo que a Netflix faz para compactar o arquivo, o meu celular tem que fazer para descompactar e poder renderizar e poder mostrar o vídeo para mim. Vamos lá, né? Então, aí, cada um já deve ter feito suas apostas, vou mostrar agora, né? Antes de mostrar, né, essa parte, esses codecs, eles ganham prêmios, né, M, né? Então, por exemplo, o HEVC, ele ganhou o prêmio M de engenharia em 2017, nessa foto aqui, todo mundo que está aqui é da área, né, a gente conhece muitos deles, são os pesquisadores, né, da Samsung, da Apple, da Huawei, do Fraunhofer, da LG, da Qualcomm, enfim, essas pessoas que estão aqui são as pessoas, todos cientistas, pesquisadores, que escrevem livros que a gente estuda, papers, né, são as pessoas famosas na nossa área aqui. Então, para vocês verem que quem trabalha aqui com engenharia também pode ganhar um M, né. E aqui à direita a gente tem o prêmio mais recente, 2019, o JPEG também ganhou um M, né? Então aqui a gente tem novamente essas pessoas que estão aqui, são as pessoas que a gente conhece aí, professores e pesquisadores de empresas e universidades aí da nossa área, tá? Então é uma área que atrai realmente, né, muita atenção. Então tá aqui, HEVC, olhem a quantidade de empresas, né? Último aqui, levantamento aqui de 2018, eu já vou mostrar o mais atual, a quantidade de empresas que participam do HEVC, né? E a quantidade de patentes legadas do H264, tá? Então, olha só, do que veio, né, do H264, 31% de patentes continuam no novo codec, então as empresas têm muito interesse em manter. Agora, olhem aqui, né? Esse aqui é o grande problema que a gente tem atualmente, então, quando se fala de adoção do HEVC. As empresas não conseguiram mais concordar e definir um pool só. Então, algumas empresas fizeram MPEG-LA, outras fizeram o que chama HEVC Advanced, outras fizeram a Velos, e essas todas aqui, ó, nem se uniram a nenhum patent pool. Então, hoje em dia, se fala da dificuldade de adoção do HEVC, porque se você quiser comercializar, você vai ter que pagar, vai ter que entrar em contato com a MPEG-LA e ver como é que eles cobram com o HEVC Advanced, com o Velos e individualmente com cada uma dessas empresas aqui. Então, se eu adoto um padrão, se eu, por exemplo, né, eu sou a Netflix, exemplo, e defino codificar a minha base em HEVC, eu posso ser processada por alguma dessas empresas depois porque eu estou usando tecnologia que eu não paguei. Então, isso é bem importante nesse mundo dos codecs. Nem sempre o codec que é mais eficiente tecnologicamente é o que vai ser adotado. Aliás, muitas vezes não é, né? O que vai ser adotado é o que o mercado consegue entender, qual é a forma de comercialização, facilidade de uso dele, tá? E olha como isso muda, né? Então, isso era em 2019, em 2020 aqui, né, fevereiro, muitas empresas já saíram aqui do MPEG-LA e pularam aqui para o HEVC Advanced. Tá? Então, essa situação continua no HEVC, é uma situação que todos acompanham aí, né? Olhem o número de patentes, né? Eu pedi para vocês estimarem quantas. Naquele bloquinho que eu mostrei. 17 mil patentes. 17 mil patentes de todas essas empresas, é o que a gente tem aí atualmente, né? Visão aí desse ano, só dentro de um codec.
tá? Então, todas as empresas aqui eles têm, né, dividido por pools, quantos em cada. Uma coisa que salta aos olhos aqui é a ausência das empresas mais novas. Então, cadê a Amazon, a Google, a Netflix, o Facebook, né? Que tem o Instagram, o WhatsApp. Eles não têm patentes tradicionais. Então, vocês viram que muitas patentes são legado, né, de codecs antigos. Essas empresas são empresas novas, elas não têm patentes legadas. Muitas fizeram aquisições, né? A gente acompanha aí sempre, acabaram adquirindo algumas patentes de empresas do passado, mas a maior parte delas não tem. Então, o que elas fizeram? Bom, nós não temos as patentes, nós temos que pagar para usar. E são os grandes usuários hoje, né? Prime, com a Amazon, YouTube, com a Google, a Netflix, o Facebook. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o seu codec, entre aspas, free. Primeiro o VP8, depois o VP9, né, que teve uma grande polêmica porque ele não foi, a Apple não ofereceu suporte, então você não podia assistir vídeo do YouTube em 4K, por exemplo, né? Então, aí a gente entende muito o porquê das coisas, né? Se você tivesse um device da Apple, um iPad, você não conseguiria assistir o vídeo em 4K no YouTube, que é da Google, que não dava suporte, que estava codificando o vídeo em VP9, e a Apple, no seu celular, no seu iPhone, você não tinha um decodificador de 4K. E aí, mais recentemente, em 2015, muitas empresas, já vou mostrar elas, se uniram no que a gente conhece aqui como AOM, então é o Alliance for Open Media. Então, a primeira iniciativa aí, digamos, séria e forte para a criação de um codec free fora dessa forma, digamos assim, que até então era estabelecida do MPEG, do JPEG, da ISO, da ITU-T, tá? Então, quem que tá nessa AV1, né? O AV1 aí tem N empresas, eu coloquei aqui algumas delas, né, Google, Mozilla, né, Microsoft também, várias empresas se uniram aos dois, a Netflix, a Amazon, várias empresas de hardware, né, para dar suporte, e então eles já conseguiram, assim, né, já lançaram o seu primeira versão do codec, já estão trabalhando no AV2, e já tem aí um ganho de 30% em relação ao HEVC e do que existia anteriormente. Então, o AV1 ele chegou aí para ser um grande concorrente do HEVC, teoricamente sem ter esses problemas todos de licenciamento. E entende-se que se ele conseguir sobreviver às questões legais de patente e tudo mais, ele vai iniciar aí uma grande era de uso de codecs free. Porém, o que já aconteceu, né? No ano passado, uma empresa que se chama Cisvel, né, que trabalha muito, uma empresa de advogados que trabalha muito com patente, propriedade intelectual, já lançou, então, aí o primeiro local, digamos assim, onde as empresas podem ir para comprar patentes para poder utilizar o VP9 e o AV1. Então, praticamente, eles fizeram aí uma busca, né, no codec do AV1 e viram que o codec do AV1, sim, infringe várias patentes de várias empresas, então eles não conseguiram, de fato, fazer um codec free, né? Então, se você quiser utilizar no seu produto, você também vai ter que pagar o licenciamento, então agora, né, não precisa ser esse necessariamente, mas algumas empresas já estão pagando, né? Então, por exemplo, né, vários membros se uniram a muito disso aconteceu esse ano em 2020, né? Eles já fizeram, enfim, vários membros, né? Aqui tem algumas empresas, Dolby, Exxon Telecom, Ente Digital, Orange, Philips, Toshiba, várias. Muitas dessas empresas, né, elas não participam, claro, do Alliance for Open Media, porque o Alliance tem um acordo de que os membros não podem se processar entre si, por infringir, né, patentes, mas já tem empresas, inclusive, licenciando tais como a Mitsubishi. A Mitsubishi, por exemplo, já está licenciando, então, o AV1 nos seus produtos e já está pagando essa licença. Então, é interessante mostrar isso aqui para vocês verem como é o mundo dos negócios, né? Não adianta você ter a melhor tecnologia, você tem que conseguir comercializá-la com segurança, enfim, para os seus clientes. E aí, para complicar a situação, a gente tem, né, a guerra dos codecs aumentando. Esse ano a gente tem aí o VVC, como eu comentei no início. O VVC, para mim, foi a minha primeira participação na reunião do MPEG. Eu participei em abril de 2018, quando a gente conseguiu criar a interligação. E é impressionante, aqui eu tirei algumas fotos, né? Essa foto aqui era uma sala. Essa reunião foi lá nos Estados Unidos, era a reunião onde as pessoas estavam avaliando a proposta, as reuniões, a gente fala reunião, mas elas duram 10 dias, isso aqui era 10 horas da noite, a sala ainda estava cheia, com mais de 400 pessoas. Então, aqui você tem, né, pessoas de todas essas empresas que a gente comentou, como eu comentei, a delegação, as pessoas dos países que vão até lá, e claro, né, cada uma dessas pessoas representa um time de desenvolvimento aí que tem talvez 10 vezes mais, né, do que as pessoas que vão presencialmente à reunião. É
é gigante, é realmente, assim, muito, muito, muito interesse. E foi a minha primeira reunião da MPEG, então foi bem impactante ver isso acontecendo, né? Depois de estar estudando e utilizando os codecs há mais de 15 anos, eu tive a oportunidade de ver como eles eram feitos, né? Então, o VVC aí já traz 50% a mais de compactação do que o seu antecessor, o HIVC. E agora existe toda essa expectativa para saber, será que agora as empresas, então, vão conseguir se entender e vão conseguir fazer uma comercialização? Então, eles já estão evoluindo nesse sentido. Já tem aí a primeira patent pool, formada, né, em 2018, esse ano eles já estão fazendo as reuniões, agora em setembro fizeram a primeira, existe a expectativa aí de escolher um administrador, porque se o VVC não conseguir formar apesar de ele ter, né, 50% a mais de computação que o HEVC, é claro que isso ao custo de muita complexidade, né, computacional, a gente está falando aí de N tecnologias, que é hardware que ainda precisa evoluir e tudo mais, mas a gente tem, todo mundo tem essa expectativa de que se consiga entrar em acordo para que ele possa ser comercializado, então, o VVC. Mas ele também tem competição interna, né? Então eu também pude participar aí do início do que se chama de MPEG 5 EVC. Ele começou aí também junto, dentro do próprio MPEG, com uma proposta um pouquinho diferente, de ter um baseline que a gente chama free também, né? E aí ter um modelo no qual você pode adicionar features que daí seriam pagas, o LC-EVC, e além disso, quando a gente teve esse desmembramento que eu comentei do MPEG inicialmente, ele ocorreu às custas desde que o MPEG havia sido criado, ele tinha o mesmo criador e o mesmo chair. Esse chair, então, saiu da organização ao desmembramento e criou uma nova organização, que é agora esse MPI, vamos dizer assim, né, focada aí em inteligência artificial para codificação. Então, a gente tem um cenário com N codecs, realmente uma guerra de codecs aí para ver quem vai ganhar, né? Provavelmente a gente não vai ter mais o mesmo cenário de um dominante como foi o H264, mas com essa quantidade cada vez maior de vídeo, existe espaço para todos, né? O que eu queria mencionar aqui, né, agora estando na área e trabalhando, né, diretamente com isso, é que embora exista competição entre todos esses standards, as pessoas e as empresas que participam deles são as mesmas, tá? Então a gente vê, assim, a mesma pessoa responsável pelo codec, né, enfim, uma empresa no MPEG é a mesma pessoa que está no Alliance for Open Media. Enfim, as empresas, claro, elas tendem a se dividir, né, para que, enfim, independentemente do codec que tiver mais sucesso, eu tenho participação ali, né. Então, é isso que a gente fala de competição, mas internamente existe muito isso, né. Existe uma competição, mas também precisa haver muita colaboração, né, nessas reuniões. Então, vocês podem imaginar, né, você tem uma situação em que cada empresa que vai lá nessa reunião tem o seu interesse, cada empresa tem a sua tecnologia, mas no fim precisa sair um codec só, e esse um codec só tem que ter a tecnologia de todos, né, digamos assim. Se ele não tiver, se ele for um codec de uma empresa só, ele acaba não sendo um padrão internacional, ele acaba sendo um padrão que a gente chama proprietário. Então, a Samsung vai ter o seu, a Apple vai ter o seu, a LG vai ter o seu, e aí a gente perde essa interoperabilidade, né, que eu comentei que é tão importante aqui nessa área. Bom, chegando aqui no nosso cenário, a gente tem o quê? O 5G, né? Então, o 5G vem aí também, ele já, desde o início do 5G, né, ele já era, a parte de vídeo streaming já era considerado como um dos pilares centrais, né, muito para essa parte de imersão, né, dessas novas tecnologias que eu comentei no início. No 5G já é o padrão pronto, né, então, em julho desse ano, de 2024, a tecnologia foi aprovada oficialmente pela ITU-T, e agora, então, inicia-se toda essa fase aí de adoção pelo mundo, né, que vocês já estão vendo, se falar muito do 5G, e já começaram também problemas e brigas com relação ao patenteamento do 5G, né, os main players aí do 5G, Qualcomm, Nokia, Ericsson, Dolby, já estão brigando, já existe também problemas na adoção. Quando eu falo problemas, são disputas, né, essas disputas em como vai ser feito o patent pool dos codecs no 5G, porque quando a gente fala de 5G, a gente não está falando só de streaming, vídeo, a gente está falando de carro autônomo, a gente está falando de indústria automatizada, a gente está falando de N outros cenários. Então, como a indústria de carro agora está entrando no licenciamento de um codec para usar em carro. Então, tem muita coisa acontecendo nessa área, muita coisa interessante. Vamos falar um pouquinho só para terminar da participação do Brasil. Então, nós temos, desde aí 2018, participação principal em 3 codecs, o MMT, o JPEG
Pleno e o Point Cloud Compression. Eu não vou explicar em detalhes cada um deles, a gente pode fazer depois uma outra, né, sessão para explicar o que é Point Cloud, o que é Light Field, são tecnologias aí super legais para se entender, né, relacionadas com holografia, quando eu comentei no início. Holografia, digamos, seria o termo utilizado aí, né, mas para nós, tecnicamente, holografia é Point Cloud e Light Fields, é o que a gente tem que mais se aproxima, e a gente já está trabalhando em codecs. Quando a gente tiver no futuro um codec para Light Fields, para Point Cloud, já vai ter a participação do Brasil aí, o que a gente fez aqui, incluído lá. Então, a gente está trabalhando, como eu comentei no início, com universidades, né, já não vou repetir aqui de novo, mas o nosso principal problema no Brasil, realmente, né, acho que como praticamente tudo, é o financiamento. Então, a gente tem hoje em dia só a Samsung participando como empresa e investindo financeiramente, né, e essa parceria com as várias universidades, então, investindo em fazer essas patentes internacionais, em fazer essa participação nas reuniões, em ter times trabalhando nisso, e também, lamento, né, mas essa participação da Samsung também tende a diminuir agora, mesmo internamente, até o final do ano a gente está diminuindo a participação. Então, a gente precisa ter novas empresas, né, idealmente empresas brasileiras participando disso, explorando isso, porque é um mercado, enfim, enorme, e a gente tem competência, né, não é problema de competência interna, digamos assim, ou de experts, ou de interesse, é um problema aí realmente de financiamento interno, financiamento nacional, né. Então, todos que tiverem interesse nisso, né, são bem-vindos. Bom, o MMT não vou explicar em detalhes, mas essa tecnologia de transporte, a gente teve patente, a gente teve adoção do padrão, ele é esperado para ser adotado agora no novo padrão de TV brasileiro também, no ATSC 3.0 também já foi adotado, que é um novo padrão americano e coreano, né, além de outros países. No JPEG, eu comentei do JPEG pleno, então aqui embaixo a gente tem essas três formas de representação que eu comentei, Point Cloud, Light Field e holografia. A gente trabalhou muito fortemente nesse padrão, tá? O Brasil tem aí uma participação enorme, tanto na edição dos padrões, né, em algumas partes dos padrões a gente tem a liderança aí, com pesquisadores da Samsung, né, do meu time, e também da universidade, principalmente aqui da UFRJ, do IME, da Federal Fluminense. A gente tem uma participação bem legal do Brasil aqui. Foi o grande codec, que eu diria assim, que o Brasil participou extensivamente e que já está pronto, né? Então, quando a gente vê uma imagem de Light Fields aí no futuro, que seria uma imagem holográfica, a gente vai ter aí tecnologia desenvolvida 100% aqui no Brasil nele. Aqui seria o cronograma, né, do que ainda está acontecendo no JPEG pleno, né, todas as áreas, não vou entrar em detalhes. E aqui, entrando então nessa parte de Point Cloud Compression, que eu comentei, ele também faz parte de um padrão maior imersivo, tá, que a gente chama de MPEG-I, esse padrão também já está saindo aí. Point Clouds vai aparecer em tudo que é lugar, carro autônomo, como eu comentei antes, videoconferência, é uma tecnologia que assim, muito já explorada, né, com escaneamento de áreas, radar, cidades inteligentes, enfim. Quem não conhece ainda, né, como eu comentei, a gente depois pode falar sobre Point Clouds, mas é muito promissor. Então, aqui a gente tem o que era, o que é, né, o Point Clouds, e a quantidade de vídeo que a gente tem a mais aqui com Point Clouds, né. Falando aqui novamente, então, de óculos, realidade aumentada, realidade virtual, de 8K, tudo isso, a gente também agora está participando do desenvolvimento desse padrão, que chama-se, então, Point Cloud Compression. Aqui a gente tem, digamos, o grande cenário de distribuição, né, chegando aqui no fim, então, com esses displays, né, que a gente imagina aí, né, e já terá aí no futuro breve imersivos. E aí a gente tem, então, essa primeira versão do padrão aí de Point Cloud Compression também, que se chama dentro da MPEG de VPCC, que é vídeo PCC, já promovida aí para o que a gente chama de fase final do padrão, que é o FDIS, em julho desse ano, né? Vai ser proposto, isso aqui é bem interessante, pessoal, o Brasil, ele já está trabalhando no seu novo formato de TV digital, existe uma chamada aí, que foi chamada, então, de TV 3.0, e uma das áreas, digamos assim, que o Brasil vai ter que escolher é qual vai ser o seu codec de vídeo. Então, já, né, está se iniciando esse trabalho do Fórum, né, de TV Digital Brasileiro, junto com universidades, para avaliação de todos esses codecs. Então, pensem, todos esses codecs que eu comentei serão avaliados pelo comitê, e tem que ser avaliados não só do ponto de vista técnico, mas desse ponto de vista de licenciamento também, por isso que é importante ter esse conhecimento dessa área mais interna também, né, e o Brasil agora participando tem acesso a isso tudo, e o Brasil vai ter que escolher um novo codec aí para o seu novo padrão de TV digital, que vai ficar pronto daqui muitos anos, e que tem, enfim, perspectiva de ser utilizado aí por 15 anos, né, muitos anos aí para frente.
E a gente tem também uma outra parte do padrão que se chama GPCC, né, de Geometry. A gente teve a nossa última participação agora em outubro, 5 contribuições feitas pelo Brasil, em colaboração com a Universidade de Brasília, pesquisadores e professores, pela Samsung e UNB. Enfim, somos parte de um dos grupos, né, que se chama Planoptic Point Clouds, e está sendo, enfim, uma participação muito interessante. Aqui a gente tem, por exemplo, uma visão geral, né, de todas essas áreas do MPEG que eu comentei, de quantas coisas ainda estão acontecendo, né, essa visão mais recente aí de julho. Então, várias áreas aqui, né, como eu comentei lá no início, é um plano a longo prazo aí para quem quiser participar e entrar aí nessa questão. Infelizmente, como eu comentei, a Samsung no Brasil está diminuindo seus investimentos, a tendência é que a gente diminua muito até o final do ano. Eu entendo que, como eu comentei, a Samsung era a única, né, investindo no Brasil, e as multinacionais como um todo acabam preferindo, né, manter esses investimentos de pesquisa de longo prazo mais nas matrizes, nos Estados Unidos, e agora, infelizmente, o Brasil também está incluído nessa categoria. Então, nós precisamos aí de mais gente investindo, enfim, interessado nessa área para que a gente possa continuar, né, enfim, não parar essa contribuição que a gente já conseguiu atingir aí brasileira na área. Então, era isso que eu queria falar hoje para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido aí um pouquinho dessa área de codecs, né? Para quem quiser me contactar, né, estou à disposição, LinkedIn, também fica o meu Gmail aqui. Enfim, acho que a gente pode partir agora para perguntas e estou à disposição de vocês. Muito obrigado, Vanessa. Acho que foi bem esclarecedor, né? Até uns comentários aqui mostrando assim, as pessoas não conheciam o tanto que existe por trás disso, né? Então, vou começar primeiro com as perguntas que vieram ali, né? A Catherine dando boa noite, até perguntando ali, né? Quais dicas dá para quem quer trilhar essa área, né? E quer ser uma desenvolvedora na área, né? E daí até pegando o gancho, né? O Alisson ali também perguntou uma coisa muito parecida, né? São apenas engenheiros de software que trabalham nisso? Não. E daí eu já coloco junto aí uma outra pergunta que é inteligência computacional nisso, né? Parte de ciências de dados, como que está entrando nesses codecs? Legal. Então, vamos lá, pessoal. Eu comentei um pouquinho na apresentação, né? As pessoas que trabalham nessa área, elas vêm desses 3 cursos básicos da graduação, vamos dizer assim, né? Ciência da computação, engenharia da computação e engenharia elétrica, para quem trabalha mais nessa parte de telecomunicações. Então, esse seria um conhecimento básico que você precisa ter. Tem muita parte de codificação, né? E daí eu falo coding mesmo, né? Os codecs, evidentemente, você vai precisar programar, né? Para enfim, conseguir ter o que você precisa no fim, mas você também precisa dessa teoria, né? É interessante ter essa teoria de entendimento de toda essa parte de compressão, todas essas áreas que a gente citou ali. Vocês viram que você tem no vídeo também entendimento de como funciona o sistema visual humano, então a gente perde muita informação. Para vocês terem uma ideia, assim, de quando você tem um arquivo que a gente chama de RAW, né? Filmado pela câmera, a gente compacta mais de 100 vezes esse arquivo, e você não percebe, os seus olhos não percebem. E aí é uma área muito interessante de se estudar. Então, eu diria assim, sim, né, você precisa ter esse background, essa formação, e aí eu não tenho conhecimento, pelo menos, como eu comentei, eu acho que eu já vi um curso, pelo menos, que tem essa parte um pouco na graduação, de codificação e compressão, mas são cursos que já são focados também em engenharia de telecomunicações, digamos assim. A maior parte dos cursos que a gente tem no Brasil e fora, você vai conseguir estudar essa área no mestrado, no doutorado, tá? E aí, essa formação realmente que você precisaria ter para poder trabalhar aí na área e conseguir entender, né, o que está acontecendo. Para usar os codecs, né, enfim, você simplesmente codificar, claro que não precisa de nada disso, né? Todos, como eu comentei aqui agora, já devem ter tido essa experiência, né? Baixa vídeo, abre vídeo, às vezes você baixa algum programa para fazer o que a gente chama de transcoding, então, ou edita um vídeo, né? E depois compacta. Então, usar os codecs é muito mais fácil, né? Que é o que o Brasil tinha feito até então. Fazer um codec novo, em especial para um formato de vídeo novo, como a gente está comentando aqui, né? Então, a gente já tem um codec que vai compactar vídeo 4K, já tem codec para 8K, já tem codec para vídeo HD. Agora, a gente tem que fazer os codecs porque vai vir no futuro. O codec sempre vem antes do vídeo, né? Então, a partir do momento que a gente tiver um smartphone que vai mostrar para você conteúdo holográfico, você já precisa ter o codec feito antes.
Então, tudo que a gente trabalha nessa área é para daqui 5, 10 anos, é lá para frente que vai ser utilizado. Então, realmente é essa formação que é necessária ter na área. Uma pergunta minha aqui, você fez um esforço danado para trazer isso para o Brasil, né? Para trazer o Brasil participar ali do comitê, né? Assim, parece simples, né? Mas a política é árdua, convencer muita gente, a BNT fora e tal, né? E com certeza você fez isso, acho que com uma visão ali pessoal até do que o Brasil pode ser e do que ele pode oferecer. Aqui a gente tem como exemplos, né, até a Sambatec, que foi uma das empresas bem lá no início de startups, né, que hoje é líder de streaming na América Latina, né? Então, assim, já existem empresas que usam isso para se tornar aí grandes empresas, startups, né? O que você vê que o Brasil pode fazer nesse caminho em termos de novas empresas, em termos de novas oportunidades ali? Então, o que eu tentei passar aqui, né, para a gente, Everton, é exatamente isso. A gente tem empresas aqui utilizando os codecs, a gente tem empresas fornecendo serviços de streaming, né, o que, claro, já é um negócio muito interessante, e será cada vez mais, né, mas para você, digamos assim, dar esse passo a mais e começar a ser produtor também desse tipo de tecnologia, e não só usuário, você precisa ter o quê? Pessoas que entendam, né, dessa área, enfim, no seu grupo, no seu time. Você precisa participar dessa comissão, desse comitê, e, idealmente, você vai ter que explorar esse tipo de tecnologia com patentes, né? Então, você precisa ter um processo interno, né, na sua empresa, enfim, de filling, né, que a gente chama, filling out mesmo essas patentes. Então, patentes internacionais. Existe muito apoio do governo, né? Então, assim, a gente mesmo na Samsung trabalha diretamente com a lei da informática, por exemplo, né? Então, um dos critérios, né, para você identificar que você está realmente fazendo uma tecnologia inovadora pela lei da informática é a patente, ainda mais uma patente internacional. Então, a forma de ganho, digamos assim, né, de ganho que você teria de retorno seria, número 1, através das patentes. Número 2, através da própria influência da tecnologia, né? Então, quando você começa um novo padrão, qualquer ele que seja, né, digamos, a gente começou ali, né, o grupo começou o Point Clouds. Existe uma definição do que a gente chama de requirements. Então, por exemplo, uma empresa vai lá e fala, olha, o meu business aqui, eu preciso transmitir vídeo com muita perfeição, porque eu quero fazer um aplicativo aqui de videoconferência que seja 3D, que traga uma imersividade. Então, eu vou usar Point Clouds. A outra empresa fala, olha, para mim, não me importa, esse Point Clouds não precisa ser perfeito, eu posso ter buraco, eu posso ter alguma coisa esparsa, porque o que eu preciso fazer aqui é carro autônomo, então eu preciso ter uma visão da rua, eu preciso entender minimamente o que é um pedestre, o que é um prédio. Então, você veja como são use cases, que a gente chama requisitos muito diferentes. E aí, quando essas empresas vão e propõem o padrão para o MPEG, digamos assim, são elas que decidem, né, como esse padrão vai ser feito. Então, quando a gente tem lá os requisitos, olha, o padrão tem que funcionar nessa taxa, tem que funcionar para esse tipo de dado de carro, tem que funcionar para esse tipo de imagem, tem que funcionar para transmissão de esporte, ou para transmissão de games, ou o que quer que seja. Quem define isso são as empresas que estão participando daquele padrão. Então, se a gente tem uma empresa brasileira, por exemplo, que tem uma necessidade específica, a gente já teve, por exemplo, no JPEG, a própria Netflix, ela precisava ter os ícones, né, quando ela mostra os vídeos, ela gostaria que as imagens que mostrassem os filmes, ou como a gente chama de thumbnails, tivessem uma qualidade maior. Então, ela foi para o JPEG, olha, eu quero, então, né, preciso aqui de um codec, seja maior, assim, assado. Então, a gente tem essa possibilidade, e isso vai acabar fazendo o quê, né? Pensem assim, se uma empresa brasileira consegue participar, e depois ela consegue fazer esse padrão, em conjunto com outras empresas, claro, né? A gente sempre quer atrair essa atenção. E esse padrão se torna internacional, ela vai ganhar royalties, não só do serviço dela, mas de todos os outros serviços, de todas as outras empresas que futuramente utilizarem o padrão que ela participou. Então, você tem um modelo de negócios que expande o seu próprio produto, né? Você está fazendo uma tecnologia que vai ser utilizada pelo seu serviço, mas por N outros, né? Então, eu acho que essa consciência, assim,
do tamanho do mercado, ela é muito legal, né? Para você, digamos que você tenha um serviço de escola, né? Sei lá, educação online. E por algum motivo você precisa de um codec que tenha alguma característica específica que os que você tem hoje você não encontra. Você pode fazer para a sua plataforma de escola, mas você pode vender isso depois para todos os outros, né? Enfim, serviços, todas as outras empresas que vão explorar isso futuramente. Então, esse é o mercado. Eu acho que tem aí uma área bem grande para o Brasil começar a participar. Mas precisa que a empresa invista nisso, né? Profissionais capacitados nessa área e essa infraestrutura de patente, né? Então, só para mencionar um pouquinho isso, eu também acho legal. No Brasil, a gente tem o INPI. Muitas pessoas, elas falam assim, mas patente não serve para nada, né? No Brasil, demora 10 anos. Quando sai a patente, já acabou. Mas, no Brasil, né? Enfim, você vai preencher a patente, digamos, no INPI, mas o que vai contar mesmo é preencher uma patente fora, né? Então, você também, a gente faz isso na Samsung, as grandes empresas, claro, já fazem isso no Brasil, já tem várias empresas que preenchem patentes também nos Estados Unidos, por exemplo, o ISPTO, que a gente chama, né? E você consegue fazer isso com escritórios de advocacia brasileiros que já têm experiência nisso também. Então, fazendo essa parceria entre a sua empresa e um escritório de advocacia brasileiro, que é, por exemplo, até a própria Samsung usa isso, você consegue preencher essas patentes nos Estados Unidos e, enfim, em outros países também. Então, é isso que seria necessário para a empresa começar a investir nisso. Legal. A gente vai ter que encerrar, né? Eu fico muito feliz aí com toda a explanação que você deu. Eu encerro aqui até falando, né, olhando para o que você falou, é um problema brasileiro, intrinsecamente brasileiro, pela extensão telemedicina, né? Então, para a gente trabalhar com telemedicina, com qualidade de transmissão de imagem, pensando ali em áreas remotas, como que a gente vai chegar nisso, né? Eu particularmente não vejo um outro jeito da gente resolver o problema de saúde no Brasil, se não for via telemedicina, né? Então, assim, é uma área que eu acho que aí tem bastante espaço. E a parte de agricultura, que a gente nem imagina o quanto que a gente vai conseguir usar de processamento de imagem em agricultura para fazer teste de qualidade em tempo real do que você vai coletar ou não ali, né? Então, eu acho que isso são 2 pontos aí que o Brasil tem muito a entrar nesse mercado aí. Sim, é interessante você mencionar isso, porque por exemplo, imagens espaciais, né, a gente teve, inclusive, pelo INPE, desenvolvimento de codecs específicos, porque para uma imagem espacial, você tem que representar uma área muito grande, muitas vezes com 1 pixel, poucos pixels. Então, são imagens que você não pode ter perda, né, então muitos desses codecs comerciais, eles você não consegue utilizá-los, porque eles têm essa perda que quando você vai, enfim, representar uma área gigantesca com 1 pixel, você não pode, né, digamos assim, suportar. É a mesma coisa com telemedicina. Muitas vezes você precisa ter uma qualidade, uma fidelidade de reprodução daquele conteúdo maior, muito maior do que você vai precisar para vídeo streaming, para assistir vídeo on demand no Netflix, ou para jogar, ou para assistir o Zoom, ou para o Skype, ou, enfim, todas as outras áreas, né? Então, com certeza, são áreas que, enfim, já existem soluções, claro, né, a gente tem codecs para essa área também, mas pode ser que a gente tenha aí que evoluir também e, enfim, ter empresas também interessadas no Brasil nessa área. A gente tem, claro, a Globo, né, seria a nossa grande empresa brasileira aí, digamos que poderia ter interesse, eles têm muito interesse, eles usam os codecs, eles fazem avaliações, mas ainda, né, participam da nossa comissão. A gente tem outras empresas que participam da comissão, mas ainda só nessa forma de usar, avaliar, eventualmente escolher qual é a melhor para o Brasil, qual é a melhor para o seu serviço. A gente ainda precisa ter mais pessoas dando esse passo, né, a mais, que a gente conseguiu dar aí na Samsung, e a gente já tem todo o framework, toda, enfim, a capacidade, né, o caminho percorrido. Então, estamos aí à disposição para quem tiver interesse, pode me contactar e quiser mais informações e tudo mais, eu vou ter o maior prazer aí em fazer isso acontecer. Que bom, eu fico muito feliz pelo convite mesmo, né, eu vejo seu trabalho desde que a gente começou lá aqueles primeiros simpósios de processamento de sinais dentro da universidade, né, e para ver onde você chegou. Fico feliz também da gente mostrar esse trabalho para todo mundo aqui do Campinas Tech, né, fica o contato, então, do Campinas Tech, contato com a Vanessa ali para
para conversar sobre essa parte. Espero que tenha mais gente interessada. Muito obrigado, Vanessa. A gente vai ter que encerrar. Obrigado. Espero aí que a gente tenha outros tópicos interessantes aí para trazer de novo mais gente da Samsung também para falar aqui para a gente. Muito bom. Eu que agradeço o convite e obrigada aí pela oportunidade para poder divulgar também esse trabalho, né? Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau.